Pai nosso, dos pobres marginalizados, Pai nosso, dos mártires, dos torturados. E agora a gente vai falar com o nosso companheiro Frei Gilvander. Em 12 de agosto, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, enviou a Polícia Militar para realizar uma ordem de despejo em uma área onde 450 famílias do Quilombo Campo Grande produzem e residem há 22 anos. Durante 3 dias, as polícias cercaram o campo, intimidando as famílias em uma tentativa de forçá-las a deixar suas terras. Mas as famílias sem terra resistiram. Finalmente tiveram sucesso. Então, Frei Gilvander, é com você. Manuel, obrigado, meu irmão, por ter feito essas denúncias aqui. Nós já estamos divulgando aqui também no estado de Minas Gerais, né, e vamos continuar ampliando. E estou muito feliz por essa aliança e essa corresponsabilidade, né, que nós estamos tendo, nós aqui de Minas Gerais, com muitos companheiros e companheiras de luta aí de Manaus. Eu aproveito inicialmente aqui para agradecer ao Padre Paulo e ao João Luiz, da comunidade dos jesuítas aí também, que estão ampliando e fazendo as denúncias sobre os crimes e as violências acontecendo aqui nesses despejos de Minas Gerais, né? Agradeço também ao Padre Sandoval Rocha, que a tese de doutorado dele ajuda-nos a mais argumentar sobre para a gente não aceitar essa privatização da água, que infelizmente, e do saneamento, que já passou lá no Senado Federal, né? Nós temos que derrubar isso. E aqui aproveito também inicialmente para deixar o nosso abraço ao arcebispo Dom Leonardo Ulrich Sterner, né, que eu tive a alegria de conversar em reunião algumas vezes, quando ele era secretário da CNBB em Brasília, né? E daqui para frente, eu acho que todos os bispos do Brasil e do mundo têm que aprender muito com Dom Pedro Casaldáliga, que foi sepultado descalço no cemitério dos pobres, do povo Carajás, na beira do rio Araguaia, com túmulo na terra lá, uma cruz simples, sepultado entre um peão explorado pelos latifundiários lá e, de outro lado, uma mulher que foi prostituída. Então, nosso abraço ao Dom Leonardo aí também, que ele continue com a fibra profética de Dom Pedro Casaldáliga, coordenando a Arquidiocese de Manaus. Meus irmãos e minhas irmãs, como o tempo aqui é pequeno, eu vou fazer de forma muito sintética, assim, para vocês entenderem a gravidade, a injustiça que foi esse crime, esse despejo que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais autorizou, e o desgovernador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema, mandou mais de 300 policiais. Acontece o seguinte: o sul de Minas Gerais é uma das regiões tradicionalmente grande produtora de café, né, com vários latifúndios. Nas décadas de 60, 70, 80 e até 90 do século passado, sul de Minas também foi palco de muito trabalho escravo, principalmente na produção de café, né? A Comissão Pastoral da Terra, mesmo desde o início, 1975, começou um trabalho, uma campanha permanente de combate ao trabalho escravo no sul de Minas Gerais. Só que, no meio dessa produção de café, também floresceu, lá no sul de Minas, uma grande usina produtora de álcool e açúcar, usina de cana, num latifúndio de 4.900 hectares, quase 5.000 hectares de terra, chamada, na época, usina Ariadnópolis. Área era o nome da filha do dono, né? Cidade da Ariadna lá. Depois, e essa usina Ariadnópolis,
com esse mega latifúndio de quase 5 mil hectares, também foi assim, palco de muita escravidão do povo. Vários trabalhadores boias frias, muitos, foram mortos lá, né? Houve muitas denúncias de situações caóticas, de insalubridade, de trabalho análogo à situação de escravidão, de esses jagunços, gatos forçando, ameaçando os trabalhadores, trabalhando quase só pela comida, né? Com a liberdade cerceada, até que aconteceu que essa ex-usina Aradinópolis faliu deixando uma dívida de mais de 400 milhões de reais. E antes, os trabalhadores boias frias do corte da cana fizeram várias greves. Em 96 do século passado, teve uma greve dos cortadores de cana lá que paralisou 3 mil trabalhadores. E aí, com a usina tendo entrado em falência, ficou dívida trabalhista de mais de 400 milhões de reais, os trabalhadores sem receber, e aí, como chegou a Comissão Pastoral da Terra, Sindicato dos Bancários, uns 15 sindicatos de trabalhadores rurais da região, e foram incentivando, falou, gente, já que a empresa não paga você, então vão ocupar a terra. E aí chegou o MST, 22 anos atrás, em 1998, e ocupou esse latifúndio lá. O movimento dos trabalhadores rurais sem terra no sul de Minas já tem 3 assentamentos e 11 acampamentos, né, que todos constituem isso que nós chamamos de Quilombo Campo Grande. Por que Quilombo Campo Grande? Porque no Brasil normalmente é conhecido entre a resistência do povo negro escravizado, o mais famoso é o Quilombo dos Palmares, né? Sob a liderança de Zumbi, Dandara, Gangazumba. Mas no estado de Minas Gerais também, a escravidão foi uma das mais cruéis do Brasil. E a resistência diante da escravidão aqui, principalmente nas áreas de mineração, foi muito forte. Então, em Minas Gerais, se constituiu o que os historiadores descobriram, que foi a Confederação do Quilombo Campo Grande, que reunia 27 grandes quilombos, que tinha quilombos desde o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, sudoeste de Minas, sul de Minas, região central de Minas. E aí o MST, quando ocupou lá, tem muitos trabalhadores que são filhos, netos e bisnetos desses quilombos. E aí, por isso, o MST resolveu batizar os acampamentos, esse conglomerado de acampamentos, 11 acampamentos, como Quilombo Campo Grande. E nesses 22 anos de luta para conquistar essa terra lá, partilhar, democratizar e socializar a terra, o MST já sofreu 6 despejos cruéis. 6 despejos cruéis. E agora, como absurdo dos absurdos, como o Josiel fez na introdução aí, nos dias 12, 13 e 14, durante 72 horas, sob autorização do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o governador de Minas, Romeu Zema, mandou mais de 300 policiais, reuniu batalhões de policiais de vários batalhões lá e foram asfixiando. No final, foi uma verdadeira operação de guerra, né, com voos rasantes, né, com os soldados apontando metralhadora para o rumo das crianças, dos idosos, do povo inteiro, e no final houve um bombardeio, e aí, inicialmente, primeiro, expulsaram as crianças e as professoras e demoliram a Escola Popular Eduardo Galeano, que já era uma escola estadual, filial, já tinha sido reconhecida no governo anterior de Fernando Pimentel, do PT. Era uma escola que era uma filial de uma outra escola estadual do governo de Minas. Derrubaram a Escola Popular Eduardo Galeano, né? E depois derrubaram mais 14 casas. Justamente houve tantos apelos de tantos artistas, né? O bispo Dom Vicente Ferreira, que é bispo auxiliar aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte, da Comissão de Ecologia Integral e Mineração da CNBB,
gravou 2 vídeos fazendo apelo, mas o governador continuou insensível, o presidente do tribunal também. Em síntese, meus irmãos e minhas irmãs, ainda mais em época de pandemia, todo despejo é cruel, é desumano, é execrável, todo despejo é desintegrador de sonhos, é desintegrador de direitos, né? Está na Constituição brasileira, um dos princípios fundamentais da Constituição, que o Dr. Mark fez referência aí, um dos princípios basilares da Constituição Federal é o respeito à dignidade da pessoa humana. E a Organização Mundial da Saúde, todos os médicos da área da infectologia, recomendando que agora em época de pandemia, fique em casa e mantenha todas as cautelas, usar máscara, lavar as mãos, tudo tal. Vai o Tribunal de Justiça, em conluio, junto com o desgovernador de Minas Gerais, e manda para lá esse batalhão de mais de 300 policiais para gerar aglomeração. Então, agora, o MST já está reunindo um número significativo de médicos, porque, como o Dr. Mark conhece muito bem aí, da juventude camponesa do MST, mais de 200 já foram para Cuba e fizeram curso de medicina em Cuba e já estão atuando no Brasil, porque nós estamos pedindo a Deus, né, implorando, temendo que com essa aglomeração lá de 3 dias e 3 noites, com esse cerco de mais de 300 policiais ao quilombo Campo Grande, no sul do estado de Minas Gerais, tenha disseminado a pandemia do novo coronavírus lá e que muita gente tenha sido contaminada, né? Então, nós estamos denunciando aos 4 ventos essa grande injustiça e estamos exigindo do presidente do Tribunal de Justiça, né, a proibição de todo e qualquer despejo durante a pandemia, né? Nós já ficamos sabendo que o presidente do Tribunal de Justiça do estado do Pernambuco já baixou uma recomendação recomendando que não seja feito nenhum despejo no estado do Pernambuco. Isso também nós estamos exigindo para o estado de Minas Gerais. Aliás, já foi aprovado na Câmara Federal, proibindo despejo nos casos de quem paga aluguel, na relação contratual. Mas nós estamos exigindo que em todo o Brasil, esperamos que o Supremo Tribunal já deveria ter feito isso, proibir todo e qualquer despejo. Enfim, quero terminar aqui fazendo referência àquele um pouquinho da homilia do arcebispo Dom Oscar Romero, que foi covardemente assassinado, martirizado no dia 24 de março de 1980, quando diante do militarismo e da ditadura militar lá em El Salvador, país da América Central, ele, em alto e bom som, disse a todos os policiais e às forças do Exército: parem de reprimir, cessem a repressão. Então, assim, gritamos também: parem os despejos, cessem os despejos. Isso é medida necessária para contribuir para salvarmos vida. E a história demonstra que os mandantes e os executores dessas violências e injustiças, como Manuel denunciou aí, os mandantes e executores serão jogados na lata de lixo da história. Porque não adianta esses opressores continuarem fazendo sextas-feiras da paixão, porque com Jesus Cristo ressuscitado e com a luz divina e a força dos mártires da história, seguiremos construindo domingos de ressurreição. Josiel, do fundo do nosso coração, nossa eterna gratidão a você, Josiel, ao Ribamar, à Rádio 87.9, a voz das comunidades, e vamos continuar irmanados, os povos de Minas Gerais com os povos da Amazônia, de todos os estados e do mundo inteiro, para a gente frear. E entre a gratidão, além das pessoas aí de Manaus, do estado querido do Amazonas, queremos também revelar a nossa profunda gratidão aqui pelos rios aéreos que se formam aí na Amazônia
e que carregam uma quantidade maior de água do que os rios que estão na superfície aí da querida Amazônia, e esses rios aéreos vêm voando pelas correntes dos ventos aí e faz chover no centro-oeste do Brasil, no sudeste, no sul do Brasil, no Uruguai, no Paraguai, na Argentina. Então, nossa eterna gratidão aos povos da Amazônia e a Aima Água, a Mãe Terra Amazônia e a toda essa riqueza cultural que tem aí. É um pouco por aí. Obrigado, José. Muito, nós agradecemos, Frei Gilvander, e temos aí a participação da internet, né? A Nádia Aparecida agradece o programa, excelente programa. Nosso abraço aqui de Conceição das Alagoas, Triângulo Mineiro, a todos os participantes por esta voz profética e libertária que ilumina e orienta a nossa caminhada. Né? A Patrícia concorda e diz que precisamos falar e trazer à discussão essas problemáticas e tentarmos sentir a dor e sofrimento dessas milhares de pessoas. A irmã Fabiana Amazônia Alves tem muito orgulho de ser sua irmã, Frei Gilvander, a irmã do Carmelo. Uma vergonha um país tão rico não poder distribuir de forma digna para a população. Aqui em Manaus, tantas casas abandonadas e tantas famílias nas ruas sem ter onde morar. É verdade. A Mariene Pontoja agradece e parabeniza pelo nosso debate. A Nete Souza está em sintonia conosco, com os nossos convidados, né, Dr. Mark, Frei Gilvander, Manuel. E a Patrícia pergunta se tem outros assentamentos e ocupações que estejam sofrendo despejo, Frei Gilvander. Ô, Josiel, semana passada, o arcebispo Dom Valmor, junto com outros 5 bispos do estado de Minas Gerais, tinham pedido uma reunião com o presidente do Tribunal de Justiça para fortalecer essa nossa luta, esse nosso grito, para que seja decretado despejo zero, parar todos os despejos. E para isso, nós da Comissão Pastoral da Terra no estado de Minas Gerais, fizemos um grande relatório com mais de 100 páginas, onde demonstramos lá que só no estado de Minas Gerais tem mais de 500 ocupações sob ameaças de despejo, sejam ocupações urbanas, luta por moradia própria, digna, adequada, sejam ocupações camponesas, do MST e de muitos outros movimentos de luta pelo acesso à terra, sejam ocupações indígenas, retomadas indígenas, sejam ocupações de quilombolas, ribeirinhos, pescadores, vazanteiros. Só no estado de Minas Gerais, mais de 300 ocupações, comunidades retomadas sob ameaça de despejo. Isso revela, é um termômetro que demonstra como é tremenda a injustiça agrária no Brasil, demonstra o tamanho da covardia da injustiça social no Brasil, demonstra o tamanho da injustiça urbana, porque o capitalismo no Brasil, essa máquina de moer vidas, ele sustenta não apenas o capital oprimindo e explorando a força de trabalho, mas o capitalismo do Brasil se fundamenta no aprisionamento da Mãe Terra, como diz o sociólogo José de Souza Martins, né? Se faz o cativeiro da terra, mantém a terra em estrutura do latifúndio, estrutura latifundiária, e aí enxota para as cidades mais da metade da população, um tremendo êxodo rural, e o povo camponês chega na cidade nos últimos 5 décadas aí, e chega na cidade também, a terra na cidade está aprisionada na mão de construtoras, na mão de imobiliárias, da especulação imobiliária, e aí os poderes públicos não fazem moradia digna para o povo. E aí, como diz o Papa Francisco, os 3 T's, né? Terra, teto, trabalho, respeito aos direitos fundamentais. Então, assim, o ser humano tem dignidade. A luz e a força divina pulsam em nós. E para a gente viver e ser feliz, a gente precisa das condições objetivas materiais. Por isso, o acesso à terra, acesso à moradia digna, acesso às condições de saúde, acesso à educação, a um meio ambiente sustentável, expulsando todas as discriminações, isso é imprescindível, é justo, e por isso seguiremos sempre lutando.
Muito obrigado, Frei Gilvander, mais uma vez. A gente agradece também ao Dr. Mark, também que esteve conosco nesta tarde, também partilhando sobre saúde, né? Ao Manuel, que a conexão dele caiu, ele não conseguiu mais entrar novamente, ele mandou mensagem aqui pelo WhatsApp. Mas aí lembrando, né? Basta de miséria, preconceito e repressão. Queremos trabalho, terra, teto e participação. A gente agradece também aos que estão participando pela live do Facebook, a Nete Souza, a Gilza, Patrícia, todos que participaram nessa tarde de hoje do nosso programa A Voz da Amazônia, na nossa rádio 87.9 FM, a nossa rádio comunitária Voz das Comunidades. E aí a gente já vai se encaminhando para fazer fazermos uma breve oração. Ó Trindade Santa, amor pleno e eterno, que estabeleceste a Igreja como vossa imagem terrena, nós os agradecemos pelos dons, carismas, vocações, ministérios e serviços que todos os membros de vosso povo realizam como igreja em saída, para o bem comum, a missão evangelizadora e a transformação social no caminho de vosso reino. Nós os louvamos pela presença e organização dos cristãos leigos e leigas no Brasil, sujeitos eclesiais, testemunhas de fé, santidade e ação transformadora. Nós os pedimos que todos os batizados atuem como sal da terra e luz do mundo, na família, no trabalho, na política e na economia, nas ciências e nas artes, na educação, na cultura e nos meios de comunicação, na cidade, no campo e em todo o planeta, nossa casa comum. Nós os rogamos que todos contribuam para os cristãos leigos compreendam a sua vocação e identidade, espiritualidade e missão, e atuem de forma organizada na igreja e na sociedade, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres. Isto vos suplicamos pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, modelos para todos os cristãos. Amém. Muito obrigado a todos e todas pela participação. Frei Gilvander, Dr. Mark, o Ribamar que está aí na nossa técnica, pelo nosso programa A Voz da Amazônia, o Manuel que saiu, mas que nós agradecemos também de todo o coração por fazermos juntos esse programa A Voz da Amazônia, que no próximo domingo estaremos aqui para falar sobre economia, a economia que gera vida, não a economia que gera morte, a economia solidária. Então, no próximo programa estará aí no comando do programa para a gente falar sobre economia, como todos os domingos nós trazemos uma temática diferente. Um bom domingo a todos e até a próxima. Pai nosso, dos pobres marginalizados, Pai nosso, dos mártires, dos torturados. Teu nome é santificado naqueles que morrem defendendo a vida. Teu nome é glorificado quando a justiça é nossa medida. Teu reino é de liberdade, de fraternidade, paz e comunhão. Maldita toda a violência que devora a vida pela repressão. Oh, 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 oh. Queremos fazer tua vontade.
verdade, és o verdadeiro Deus libertador. Não vamos seguir as doutrinas corrompidas pelo poder opressor. Pedimos-te o pão da vida, o pão da